Coloca aí para mim, Bianca. Bom, meu nome é Bianca Câmpora e a gente vai falar um pouquinho sobre planejamento, a interdisciplinaridade e a garantia dos direitos de aprendizagem no bloco alfabetizador. Vamos pensar um pouquinho no tempo. Cortar o tempo. Quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias? A que se deu o nome de ano? Foi um indivíduo genial. Industrializou a esperança, fazendo-a funcionar no limite da exaustão. 12 meses dão para qualquer ser humano se cansar e entregar os pontos. Aí entra o milagre da renovação e tudo começa outra vez, com outro número e outra vontade de acreditar que daqui para frente tudo tem seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, de morrer, de plantar, de arrancar o que se plantou, de matar, de curar, de derrubar o tempo de edificar, tempo de chorar, de rir, tempo de prantear, tempo de dançar, de espalhar pedras, tempo de ajuntar as pedras, de abraçar e de afastar-se de abraçar, tempo de buscar, de perder, tempo de guardar, tempo de lançar fora, de rasgar, de coser, de estar calado, tempo de falar, tempo de amar, de odiar, tempo de guerra e tempos de paz. E assim como na vida, a escola, bem como qualquer outra instituição social, ocorrem diversas práticas de organização do tempo e do espaço, como forma de ordenamento das relações estabelecidas entre diferentes atores e suas práticas. E aí a gente bota uma ampulheta porque a gente tem que pensar que tempo é esse? Qual é o nosso tempo? Qual é o tempo do nosso aluno? Será que também a gente, na nossa profissão, a gente consegue gerenciar o nosso tempo? Ou a gente pensa que o nosso tempo tinha que ter 48 horas? Será que a gente consegue listar as prioridades do que a gente deseja fazer naquele dia e o que não der, isso não foi tão prioridade, a gente consegue deixar para outro momento, mas também não deixar de fazer. Então, a prioridade do tempo, né? E esse tempo dividido em fatias é que a gente precisa agora começar a pensar. E que está lá na plataforma, é um livrinho, O Tempo, ele é do primeiro módulo, pensando exatamente nesse tempo que a gente precisa ter, não só de planejar, mas também de pensar ações dentro da nossa prática, organizando o nosso tempo na sala de aula e fora dela também. Então, a organização do tempo e dos espaços impõe regras, valores e condutas que são interiorizados pelo sujeito envolvido no processo educacional. E aí a gente vai pensar na cultura escolar. Essa cultura escolar, com seus rituais, com as suas normas, regulam o tempo infantil. A gente já, desde pequenininho, quando a gente entra na escola, a gente já sabe. Tem a hora da entrada, a hora da acolhida, tem a hora do recreio, tem a hora que a gente vai lanchar, que a gente vai brincar. E tem a hora que tem que fazer o dever. Então, esse tempo de horas e que é dividido, que é organizado, ajuda tanto ao nosso cérebro organizar o que a gente vai fazer durante o dia, como também ajuda a gente a pensar: será que eu vou ter tempo de fazer isso? Será que eu posso tirar essa atividade e colocar outra mais interessante? Então, o tempo é um fator predeterminante dessa excelência no nosso planejamento, na nossa atividade. E aí a gente vai ver essas formas de viver e conviver no espaço escolar. E aí o tempo escolar ele é planejado e ele é organizado. Como que ele é planejado? A gente tem um tempo de planejar, seja em casa, seja na escola, nas reuniões de planejamento, mas a gente também tem um tempo para organizar esse espaço. Se eu chegar lá na minha sala de aula e eu pensei numa brincadeira, eu tenho que elaborar a brincadeira, levar os materiais para essa brincadeira, organizar o espaço. Então, se eu for dar aula às 7h30, eu não posso chegar lá às 7h30 para organizar o espaço. Como que eu vou receber os alunos? Eu tenho que chegar um pouquinho antes. Vou organizar o espaço de uma maneira diferente.
Então, a temporalidade e a espacialidade interferem diretamente na formação dos modos de pensar das pessoas. Se eu tenho uma organização, e isso a gente vê muito dentro do PNAE, não só em língua portuguesa, mas em matemática e agora em interdisciplinaridade, se a gente organiza o tempo e o espaço de uma maneira mais tradicional, até porque a gente também teve isso na nossa formação, de sentar um atrás do outro, de pensar que a gente tem que fazer isso de forma certinha, sem ser flexível, de uma forma mais rígida, a gente vai ter um tipo de comportamento, um tipo de pensamento. E esse sujeito vai aprender de uma determinada forma. Se eu tiver uma organização do espaço diferenciada, sentar em grupo, sentar em U, sentar em círculo, a gente vai ter uma outra possibilidade de pensamento, porque a gente vai poder pensar que esse sujeito ele vai construir o conhecimento junto com a gente. Então, um vai olhar no olhinho do outro, vai pensar como que ele pode, né, aprender. Ah, isso eu não sei, mas o meu colega sei. Vamos trocar? Vamos trocar a experiência? Então, isso é muito importante, essa organização do tempo e do espaço, para que a criança também se aproprie desses saberes e se organize de uma forma melhor. E também haja uma aprendizagem de excelência e uma aprendizagem significativa. Então, como organizar o tempo escolar? A gente tem uma palavrinha-chave, que é a rotina. A rotina, ela organiza o tempo escolar. Todos nós temos uma rotina, né? Se eu perguntar assim para vocês, o que vocês fazem? Descreva um dia para mim do que vocês fazem, desde quando vocês saem de casa até a hora que vocês chegam. Cada um vai falar da sua maneira o que faz. E são várias coisas, não é uma coisa só. Só que aí a gente vai pensar como a rotina, como a gente pode estabelecer uma rotina prazerosa, significativa, que a criança queira estar nesse ambiente mágico da escola. E é isso que a gente precisa estar pensando e que a gente vai refletir ao longo do curso. Então, a prática ela gera uma reflexibilidade, ou seja, que reflexividade é essa, né? Da ação, reflexão, ação. Eu tenho uma ação, eu preciso refletir sobre ela. Será que está dando certo? Será que não está? E propor uma nova ação. Então, o tempo inteiro, o PNAE ele vai falar sobre isso. E pautada na ação prática, teoria prática, porque não é só prática, a gente tem uma teoria que embasa essa prática, operacionalizada na análise de práticas da sala de aula, aliadas à reflexão teórica e à reelaboração das práticas. Então, a gente pode fazer grupos de estudo, a gente pode trabalhar valorizando o tablet, o celular, todos os instrumentos tecnológicos, e a gente pode trabalhar organizando a nossa sala de aula de uma forma diferente. Então, esse tempo que o professor ele ia para a sala de aula, fechava a porta, dava aula e depois ele ia embora, acabou. Ele não existe mais. Por quê? Porque a gente precisa conversar com o colega da sala do lado. Ei, professor, colega, vem cá. O que você está dando aí na sua sala que eu não estou dando aqui? Olha, eu estou com dúvida nisso. Será que isso que eu estou dando, eu posso dar de uma maneira diferente? O que você acha? Trocar. Trocar é um fator essencial para a interdisciplinaridade. Não cabe mais hoje, quando a gente fala de projetos, quando a gente fala, né, a gente tem tantos projetos, água, meio ambiente, sustentabilidade, não cabe mais a gente pensar de uma forma isolada. A gente precisa ter essa comunicação entre todos os nossos colaboradores da escola. E aí, educadores são todos, né? Até o pessoal da merenda também pode dar sugestão. Então, tudo isso faz com que a gente tenha um trabalho de mais qualidade, um trabalho voltado para que essa criança realmente tenha uma ação crítica, uma reflexibilidade e que ele possa ser inserido nessa sociedade de uma forma crítica, atuando como cidadão. A organização do trabalho pedagógico. Então, o espaço físico da sala de aula é um fator onde o sujeito aprende. Nós aprendemos dentro de um determinado espaço físico. Quanto mais prazeroso for esse espaço, melhor para o indivíduo. Quanto mais prazeroso, de forma a gente organizar esse espaço de uma forma mais construtiva, onde a gente colabore para que ele possa aprender e dialogar,
E melhor. Então, se a gente chega e eu acho que os ASGs, né, as pessoas que cuidam da nossa escola com carinho e amor, eles não sabem disso, mas a gente precisa falar isso para eles, porque a gente organiza a sala em círculo, no dia seguinte, ou no turno, né, quem trabalha o turno inteiro, à tarde já está organizado em cadeira de novo, filinha, um atrás do outro. Essa fila, essa organização da fila vem da onde? Da nossa herança tradicional, do militarismo, onde um sentava atrás do outro e olhava para a nuca do colega, porque isso dá uma falsa impressão de que assim eu tenho disciplina da minha turma. Não, assim eu consigo organizar, eles não vão falar, e é justamente ao contrário. Pensar que eles podem falar sim, que dá voz e empoderamento, né, para que eles sejam crianças empreendedoras, que eles possam falar. E, para isso, a gente precisa mudar essa organização do espaço escolar, não sentar um atrás do outro. Organizar formas também diferentes de avaliação, para que a gente possa pensar nesse espaço físico, nesse ambiente propício à aprendizagem, onde a gente possa se dar de uma forma prazerosa, acolhedora. Pensar também no fechamento da aula. Então, o que faz o sujeito prestar atenção na nossa aula e fazer com que ele busque a atenção, busque a memória? Fazer justamente com que a gente, no início da aula, a gente coloque lá no quadro ou converse com eles. Olha, hoje nós vamos aprender isso, nós vamos aprender aquilo outro, nós vamos trabalhar com música, com dança. E aí a gente tem uma possibilidade, porque a gente desperta atenção. Oba, eu quero aprender isso. Olha, a tia disse que eu vou aprender aquilo outro. E aí eles vão esperando aquele momento da aprendizagem que você falou lá no início. E para isso eu preciso também ter um fechamento da aula, ter um momento de escutar os nossos alunos, colocar o aluno em círculo ou em grupos e falar, olha, nesse momento aqui agora, a gente vai falar o que a gente aprendeu na aula. Quem aprendeu aí tal coisa, tal conceito? Aí fala, você concorda? E aí, você tem alguma coisa para acrescentar? Então, esse momento do fechamento da aula, ele é muito importante. E a gente muitas vezes não faz isso. O que a gente faz? 5 minutos antes de fazer do aluno ir embora, a gente dá uma folhinha com um canetinho e fala assim, ó, fica desenhando aí. Né? Pode até ser um desenho também, estratégia, mas um desenho direcionado. Vamos desenhar o que a gente aprendeu hoje na aula? E aí isso é um ponto de partida para o dia seguinte. Né? Isso é uma sequência didática, onde a gente precisa estar dando sequência aos nossos conhecimentos e o que a gente está aprendendo e ensinando. E aí a gente precisa ter a síntese final desse trabalho, a tarefa de casa. Qual é a tarefa de casa? Algo que você tenha dado em sala de aula, que vai sistematizar esse conhecimento. E a avaliação para a continuidade da aprendizagem. Para que eu possa avaliar, eu preciso saber o que o meu aluno aprendeu naquele dia. Então, é um fechamento para que a gente possa estar sempre buscando algo novo. Então, no primeiro ciclo de alfabetização, a sala de aula é um ambiente formativo, que ocupa uma posição central no processo de alfabetização. Então, é importante a gente ter na nossa sala de aula materiais que estimulem o raciocínio lógico, tá? Então, a gente pode trabalhar com gráficos, tabelas, informações. A gente tem que ter régua, canudinho, palitinho, para que a gente possa trabalhar com esses jogos, com essas brincadeiras. Então, um ambiente alfabetizador da matemática, assim como da leitura a gente já tem, a gente precisa ter esse ambiente alfabetizador da matemática, com números, quantidades relacionadas. Então, tudo isso faz, né, dessas informações, fazendo com que ele possa buscar aí o aprendizado. As brincadeiras e as expressões culturais, que a Valquíria vai falar daqui a pouco, também são muito importantes, porque tudo que a gente aprende brincando, a gente guarda mais facilmente. E trazer para as salas de aula as experiências vividas, respeitando as culturas da infância. Então, ouvir esse aluno ele não é uma folha de papel em branco, então a gente precisa estar ouvindo. Então, nós temos as atividades rotineiras e as permanentes. As rotineiras envolvem as permanentes, as sequências didáticas, os projetos didáticos, livros e jogos que a gente vai trabalhar diariamente.
Nas atividades permanentes, nós temos exploração do calendário. A gente pode estar vendo o tempo, está chovendo, está sol no dia de hoje. Hoje é segunda, faltam quantos dias para chegar a sexta? Então, tudo isso a gente pode estar trabalhando no calendário. Contagem dos alunos, quantos alunos vieram hoje? A gente está contando. Escrita do lanche, trabalho com nomes próprios, rodas de conversa, isso tudo a gente já vai trabalhando na questão do trabalho permanente, das atividades permanentes. Escrita da agenda do dia, leitura de livros e leitura de textos. Então, tudo isso é muito importante. Na sequência didática, a sequência didática é uma forma da gente trabalhar onde a gente consegue graduar a dificuldade e ter uma sequência. Não é uma atividade solta atrás da outra, a gente tem um objetivo final, tá? Nos projetos didáticos, eles são vinculados ao planejamento anual. Então, todos nós da rede trabalhamos com projetos didáticos temáticos. A gente teve água, agora a gente tem um outro tema. Então, a gente está sempre trabalhando, agregando as temáticas ao nosso planejamento. E aí a gente pode puxar para matemática, para ciência, para estudos sociais, porque é interdisciplinar. E aí o ato de planejar, se a gente parar para pensar, até para a gente cozinhar, se a gente for querer fazer uma lasanha, a gente precisa planejar. Porque senão toda hora vai ficar assim, faltou o molho. Ah, meu Deus, não tem o presunto. Então toda hora vai ter que ir lá comprar essa lasanha e vai sair às 10 da noite. Então a gente precisa planejar as coisas à nossa volta. Se a gente for fazer uma viagem, a gente também precisa planejar. Então, o ato de planejar é tão importante, porque alguns ainda resistem, né? Existe uma resistência, porque a gente tem uma ideia de planejamento de que a gente vai fazer, vai ficar lá engavetado e aquilo ali é só para cumprir uma exigência. E não é. É justamente esse ato de planejar vivo, interativo com esse aluno. Olha, eu planejei isso, mas agora, nesse momento, não vai dar para fazer, então vamos fazer em outro. Então, ser flexível e estar pensando sempre nesse planejamento vivo, de acordo com a realidade do nosso aluno. E aí, para que a gente possa planejar, a gente precisa falar em direito de aprendizagem, né? O direito que o aluno tem de aprender. E aí a gente tem vários direitos de aprendizagem, mas o ato de planejar, ele não deve ser uma obrigação, não, gente. Ele deve levar em conta esses direitos de aprendizagem. E aí a gente tem primeiro um direito à educação básica. Dominar a leitura, escrita e o cálculo, fortalecer solidariedade humana, aprender, ter atitudes e valores. Por quê? Porque serve a educação, né? A educação serve justamente para que a gente possa ter atitudes e valores na sociedade, para a gente ter uma formação cidadã e compreender esse ambiente natural e social. Isso, gente, está lá na LDB, no artigo 32. Então, os direitos de aprendizagem, que o PNAE depois começou a destrinchar e a reorganizar, ele foi tirado da LDB, que é a nossa legislação atual de educação, direitos da educação. Então, aí a gente tem na matemática, a gente tem o ensino da matemática, que é garantido pela LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. E aí a gente pode fazer o que para garantir esses direitos? Pensar em envolvimento de diferentes conhecimentos e capacidades que devem ser apropriados pelas crianças. Pensar nesses direitos de aprendizagem fundamental que apontam os principais direitos de aprendizagem das crianças. E aí a gente pode pensar em debater como se constitui o ensino da matemática no ciclo de alfabetização. Então, é importante que a gente pense quais são os direitos da aprendizagem e aí o que a gente pode trabalhar e planejar em cima desses direitos. Então, a gente tem aí os eixos do ensino da matemática, são 4, e os direitos de aprendizagem da matemática, eles se relacionam com esses 4 eixos de conteúdo, né? Essas 4 temáticas. Números e operações, geometria,
grandezas e medidas e tratamento da informação. Esses 4 eixos de trabalho, eles têm vários objetivos que são os direitos de aprendizagem do nosso aluno. E nesse direito de aprendizagem, a gente tem, eu não coloquei aqui todos porque vocês vão ver na plataforma, né? Mas a gente tem dentro de cada bloco a possibilidade de iniciar, aprofundar e consolidar. Iniciar é o I, aprofundar é o A e consolidar é o C. Entretanto, vocês podem observar nesse quadro que nem sempre a gente vai iniciar no primeiro ano, aprofundar no segundo e consolidar no terceiro. Nós podemos, por exemplo, como tem aqui um item lá, iniciar e aprofundar no primeiro ano, consolidar no segundo e no terceiro a gente só vai manter. Então, isso são ideias e propostas que o livro do PNAE traz, justamente desses direitos de aprendizagem que devem ser garantidos. E a gente vai, então, dialogar sobre como iniciar. Como iniciar? É através de um jogo, através de uma brincadeira? Como aprofundar? Através de atividades práticas, através de registros, através de ensinar a pensar? E como consolidar aquilo? Né, aquele conteúdo. Então é importante que a gente tenha essa ideia de que como a gente aprendeu, né, na nossa formação de professores, no nosso curso de pedagogia, de normal superior, que a gente precisa o quê? Graduar a dificuldade. Iniciar, aprofundar e consolidar nada mais é do que graduar a dificuldade para o nosso aluno. Se eu chegar aqui começando a falar difícil, vocês vão falar, essa menina está falando inglês, alemão, não estou entendendo nada. O nosso aluno também é assim. Então a gente precisa começar do nível mais fácil com eles, ou seja, iniciar, depois aprofundar e depois consolidar. E os jogos, como vocês estão vendo na imagem, ele é muito importante, porque ele ensina e ajuda a gente a iniciar, a aprofundar e a consolidar. Então, os jogos estão presentes nas 3 fases. Né? A gente pode utilizar aqui ábaco, a gente pode utilizar dados, diferentes materiais, para que a gente possa ajudar o nosso aluno a consolidar os conhecimentos. Ok? E aí eu coloquei aqui uma mensagem. Todas as crianças têm direito à educação de qualidade. A educação de qualidade é uma questão, assim, premissa básica, né, para a gente, não só do município, mas eu acho que de todo o país, do IFE também, pensando nessa educação de qualidade como educação significativa, onde o nosso aluno ele possa realmente apreender não só os conceitos, porque todo conteúdo ele pode ser conceitual, procedimental e atitudinal. Então, pensar nessa maneira de como ele vai agir na sociedade, quais são as atitudes que ele vai buscar, quais são os procedimentos e o que ele pode fazer para tornar a sociedade melhor. Então, esse é o sujeito inteligente de hoje. O sujeito inteligente não é aquele mais que tem QI alto, porque ele pode ser muito inteligente e não saber o que fazer com isso. É justamente ao contrário, pensar o que ele pode fazer dentro das possibilidades dele. Então, para isso, ele precisa ter a capacidade de resolver problemas, que é um eixo norteador também do PNAE, da matemática, né? A resolução de problemas. E aí, por último, eu deixo uma mensagem para vocês, que é: você nunca sabe que resultados virão da sua ação. Mas se você não fizer nada, não existirão resultados. Mahatma Gandhi. Então, que a gente possa fazer coisas boas, que esse já é o pontapé inicial, para que as nossas ações gerem frutos e resultados positivos lá na frente, lá na ponta, para as nossas crianças. Muito obrigada.